Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre a reunião da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que aconteceu aqui na Paraíba, e sobre os encontros regionais promovidos pelo Ministério Público Estadual. Também vai saber que medidas foram adotadas pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente em relação aos problemas na ciclofaixa de Bodocongó, em Campina Grande. No estúdio, vamos receber o conselheiro tutelar de João Pessoa, Eduardo Toscano. Ele vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelos conselheiros tutelares na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Campina Grande sediou entre os dias 20 e 23 a 15ª reunião da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. O evento, organizado pelo MPPB e Ministério da Justiça, tem como objetivos avaliar o trabalho desenvolvido este ano e definir as ações que vão ser executadas em 2018. É o que você confere agora. Autoridades de diversos órgãos ligados à administração pública brasileira, juntamente com representantes de empresas privadas, se reuniram durante a 15ª reunião ordinária da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Um importante evento que, ao longo de quase 15 anos, vem efetivamente articulando órgãos e instituições públicas e privadas na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de ativos. O evento, que aconteceu na cidade de Campina Grande, na Paraíba, fez uma análise das principais ações de combate à corrupção desenvolvidas durante o ano de 2017 e traçou metas a serem cumpridas em 2018. O diretor do Banco Central do Brasil, Isaac Sidney Menezes, falou sobre o papel das chamadas moedas virtuais na conjuntura atual do sistema financeiro do país. As moedas virtuais, elas estão sendo objeto de estudo, de análise no mundo inteiro. No âmbito da ENCLA, constituiu-se uma ação específica e isso reuniu vários órgãos em torno desse estudo. As moedas virtuais hoje são moedas emitidas por terceiros, portanto não são garantidas, não são emitidas, não são regulamentadas nem reconhecidas pelo Banco Central. São aquilo que tem sido chamado de criptomoedas, portanto estão à margem do sistema monetário brasileiro. Então é necessário que nós analisemos, estudemos, aprofundemos, porque isso tem consequências do ponto de vista social, econômico, financeiro e monetário. Em seu discurso, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Torquato Jardim, falou de como a tecnologia pode ser uma importante aliada para evitar desvios e uso indevido de verbas públicas. Essa colaboração, a meu juízo, pressupõe um binômio, tecnologia e integração. A extensão territorial do país, no espaço global dos crimes que estamos aqui a combater, implica necessariamente tecnologia. Não há contingente humano suficiente para, por si mesmo, reduzir, muito menos evitar, basta reduzir. Não seria possível esses crimes que estamos aqui a evitar. Foi das mãos dele que o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, recebeu no 4º e último dia de evento uma homenagem em reconhecimento às ações desenvolvidas pelo Ministério Público da Paraíba no combate à corrupção. Olha, uma de nossas prioridades e metas, desde que assumimos a gestão agora em agosto, é justamente o combate à corrupção. Esse evento é uma parceria do Ministério Público e o Ministério da Justiça, a ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos, aí em sua 14ª edição. Isso é justamente um evento que conta com mais de 70 instituições e órgãos públicos parceiros
onde há uma discussão em vários dias, buscando estratégias comuns e uma participação integrada das instituições no combate à corrupção. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre os encontros regionais promovidos pelo MPPB e sobre as medidas adotadas pela Promotoria do Meio Ambiente de Campina Grande em relação aos problemas na ciclofaixa de Bondó-Congó. Não saia daí! Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. A Procuradoria-Geral de Justiça promoveu 3 encontros regionais para apresentar e debater com os promotores de justiça as propostas de atuação para o biênio 2017-2018. A ideia é oferecer ao cidadão um atendimento cada vez melhor e mais resolutivo. É o que você confere agora. Promotores de justiça do Ministério Público da Paraíba participaram de encontros regionais realizados pelo órgão este ano para discutir e apresentar o plano de trabalho a vigorar durante o biênio 2017 e 2019. É um momento de fortalecimento do diálogo, da democracia. É importante a gente ter esse trabalho de ouvir os promotores. Então, em nosso planejamento, estabelecemos a necessidade de realização de 3 encontros. Um encontro em Patos, um encontro em Campina Grande e um encontro em João Pessoa, englobando todos os promotores e procuradores do Ministério Público para discutirmos as necessidades e explicarmos também qual é o planejamento, as metas da gestão para o próximo ano de 2018. Então, nessa linha de discussão, nós inicialmente fazemos uma explanação e discutimos com os colegas situações referentes às atribuições, modificação da Resolução 14, a necessidade de discussão das atribuições e do funcionamento dos CAOPs, a necessidade de fortalecimento da integração entre promotores e procuradores, a necessidade de nova discussão sobre a tabela de substituição. Então, são discussões importantes onde a gente colhe a opinião da base, da classe, e depois vai discutir com o colégio para eventuais modificações nas normas de regência. Com o objetivo principal de discutir temas institucionais relevantes para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, os encontros foram divididos em regiões. O primeiro aconteceu no dia 20 de outubro, em Patos, e contou com a participação de membros que atuam em 21 promotorias de justiça do sertão do estado. Já no dia 27 de outubro, o encontro aconteceu na cidade de Campina Grande e reuniu promotores que atuam em 30 promotorias de justiça localizadas nas regiões da Borborema, Cariri e Curimataú. O último encontro aconteceu em João Pessoa, no dia 10 de novembro, e fechou o ciclo da programação com a presença de promotores que atuam em 20 promotorias de justiça localizadas no litoral e no Brejo Paraibano. A iniciativa foi coordenada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, do Ministério Público. O Estado foi dividido em 3 regiões para que possamos ouvir mais atentamente cada um dos membros que participaram efetivamente. E a metodologia seria um primeiro momento em que há uma fala da administração, por meio do procurador-geral, de algum outro assessor, a respeito de algumas intenções da administração. No segundo momento, esse grupo é dividido em subsalas, algumas subdivisões. Cada sala terá o seu coordenador do grupo, onde eles vão discutir temas específicos que a administração precisa ouvi-los. A cada encontro, os participantes eram divididos em grupos de trabalho, que de forma democrática elegeram um único coordenador, responsável por colher as deliberações do que foi debatido e acordado, e passá-las para os demais coordenadores.
O resultado dessas reuniões deu origem a um documento que deverá nortear o trabalho desenvolvido pelo MP da Paraíba nos próximos anos. Nós temos possibilidade de realização de planejamento estratégico e esses grupos de discussão, esses grupos temáticos, podem trazer vetores de atuação do Ministério Público. Então, é muito salutar e eu sempre assevero que quando existe a discussão em grupo, ideias surgem, pensamentos divergentes convergem e todos saem vencendo. A seguir, você vai ver o que a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Campina Grande fez em relação à reclamação feita por alguns cidadãos aos problemas que existiam na ciclofaixa de Bodocongó. A iniciativa de trocar a rotina sobre 4 rodas por uma sobre 2, com mais qualidade de vida, já é tendência. Mas parece que em Campina Grande a cultura da prática do ciclismo está longe de ser um exemplo. E a situação de quem pedala não está muito fácil, não. Muitos motoristas ainda mal educados, né? Ou que vem o ciclista no seu local, na sua faixa, e uns até buzinam para você sair do meio. Para mudar esta realidade, um grupo de ciclistas campinenses procurou a Promotoria de Justiça da cidade para pedir ajuda. E o apelo resultou em melhorias na ciclofaixa que margeia o canal de Bodocongó. O local aqui já é utilizado há bastante tempo por ciclistas, sendo que em 2013 foi se aglomerando bastante ciclista para utilizar aqui o espaço, para além da prática esportiva, né, a reunião de colegas. Aí se viu a necessidade a questão de falta de sinalização. Existe uma ciclovia no local também, mas a ciclovia se tornava imprópria pela quantidade de ciclistas. Aí foi solicitado, se reunimos e fomos até a STTP, né, um grupo de ciclistas, e solicitamos ao órgão uma questão de sinalização específica para o ciclista que não existia na via. A STTP pediu um prazo de 90 dias para adaptar a sinalização àquele local. E depois de 90 dias, a sinalização foi feita, contudo, não havia fiscalização. Então, o pessoal ainda continua insatisfeito em razão de não existir a fiscalização por parte da STTP. Então, depois disso, a gente solicitou através de ofício que a STTP fizesse essa fiscalização e passou a ser feita. Porém, mesmo com a sinalização em dia, não é raro presenciar o desrespeito à legislação de trânsito. Carros e motos disputam espaço com as bicicletas, que se perdem em meio ao tráfego confuso do local. Mesmo utilizando a ciclofaixa dentro do horário indicado na sinalização, flagramos este ciclista levando uma bronca da motorista desavisada. No meio desse caos todo, o desejo do Alain é que a população se conscientize da importância do ciclismo e que as autoridades fiscalizem o cumprimento da lei. A gente preza por isso, um trânsito seguro, um trânsito limpo, não é? E que as pessoas venham ter consciência. Que a gente está aqui andando de bicicleta não para ser bonito. A gente também está contribuindo para o trânsito, a gente está contribuindo para a natureza em si, não é? E incentivando a outras pessoas também a utilizar a bicicleta, não só como meio de exercício físico, mas sim como também meio de transporte. No próximo bloco, não perca a entrevista com Eduardo Toscano. Ele vai falar sobre o trabalho desenvolvido pelos conselheiros tutelares. Não sai daí! Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem.
Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. O dia 18 de novembro é o dia do conselheiro tutelar. E para falar sobre a importância desse profissional, recebemos em nosso estúdio o conselheiro tutelar de João Pessoa, Eduardo Toscano. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Eduardo, o que levou você a ser conselheiro tutelar? Quando a gente começa a trabalhar com violações de direitos e ajudando as pessoas, a gente vai desencadeando essa vontade e essa sede de querer mais e mais ajudar. Então, já há um tempo eu venho trabalhando não só em relação à criança e adolescente, mas dentro de outras políticas sociais, e que aí veio essa proposta. Vamos entrar no conselho, que é onde a gente pode ajudar mais ainda a combater as violações de direitos contra as crianças e adolescentes. E aí dá para a gente fazer um trabalho de forma muito mais efetiva para garantir esses direitos. Como é feita a escolha do conselheiro tutelar? Antigamente, a escolha era feita de 3 em 3 anos. Em 2012, houve uma alteração legislativa para unificar as eleições no Brasil todinho. Então, esse processo de escolha passa a ser unificado, onde a primeira eleição unificada foi em 2015, e aí, de 4 em 4 anos, haverá um novo processo de escolha. E esse processo de escolha dá-se-á um ano após ao da eleição presidencial. Eduardo, você pode explicar para a gente o que faz o conselheiro tutelar? Sim, o conselho tutelar, a própria definição dele já nos clareia bastante, porque o conselho ele é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, o conselho tutelar é um órgão garantidor. Então, o conselheiro tutelar, dentro de suas atribuições, tem a função de garantir e zelar os direitos das crianças e adolescentes, e de uma forma preventiva, ou então, quando a violação já aconteceu, trabalhar para que seja sanada essa violação e de forma efetiva, garantir esses direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, o conselheiro tutelar tem uma função primordial, porque é lá no conselho onde há uma grande porta de entrada de diversas violações de direitos, e aí a gente pode acionar toda a rede de proteção. O próprio Ministério Público, a Vara da Infância, todos os serviços para que seja efetivado os direitos das crianças e adolescentes. Eduardo, qualquer pessoa ou cidadão pessoense pode ser conselheiro tutelar? O que ele precisa para exercer essa função? Bom, existem algumas regras para a pessoa estar apta a ser candidata ao conselheiro tutelar e participar do processo de escolha. O Estatuto traz 3 requisitos, que é a idade mínima de 21 anos, residência no município e idoneidade moral, e fica a cargo da lei municipal todas as regras para esse processo de escolha. E no caso específico aqui de João Pessoa, a gente tem que apresentar participação na Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, tem que passar pelo crivo de uma prova escrita e após isso, cumprindo todos os requisitos, os demais requisitos legais, podemos estar aptos a concorrer a esse processo de escolha. E quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia dentro de um conselho tutelar? Eu digo, é um mistério muito grande, é uma função muito gratificante de exercer, principalmente quando a gente alcança o objetivo, que é sanar uma violação de direito ou evitar que essa violação seja realizada. Mas a nossa maior dificuldade na atuação é com a falta de políticas públicas,
porque a gente recebe aquela violação de direito, encaminha para os serviços, e se o serviço não funciona, se a política pública não funciona, o nosso trabalho vai estar esvaziado. Então, o Conselho Tutelar ele tem essa função, garante os direitos de crianças e adolescentes, vendo quais são as violações, possíveis violações que estão acontecendo, e encaminhar para os serviços. Se a política pública não funciona, o encaminhamento como um todo não vai funcionar. E essa é uma das maiores dificuldades do nosso trabalho. E atualmente, quais são os maiores problemas que chegam até o Conselho Tutelar? Bom, eu faço parte do colegiado do Conselho Tutelar da região Praia. E uma das nossas maiores demandas é em relação a conflito familiar. Existem casos também de maus tratos, de violência sexual, violência física, mas a grande incidência de nossos atendimentos é no conflito familiar, onde, com o passar do tempo, pode ir se agravando, e aí os pais começam eu costumo dizer, pegar a criança e querer jogar um contra o outro. Ou seja, a criança não tem nada a ver com o que houve entre os pais. Mas o conflito familiar vai começar a gerar, num dado momento, algumas violações de direitos. E isso chega muito ao Conselho Tutelar aqui da nossa região. Eduardo, em relação ao trabalho de parceria que vocês têm com o Ministério Público, quais são os casos que o conselheiro tutelar aciona o MP? Bom, a gente tem uma parceria muito grande com o Ministério Público daqui da Paraíba. A gente sempre é muito bem recebido por doutor Ali e doutora Soraya e por toda a equipe técnica que compõe a promotoria. Quando a gente tem dúvida, quando a gente tem algum caso que precisa de um auxílio, a gente sempre pode contar com eles. E essa parceria entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público é muito importante. Por quê? Porque uma das atribuições do conselheiro tutelar é noticiar o fato de alguma infração administrativa ou alguma infração penal contra a criança ou adolescente. E aí, se a gente tem essa notícia de fato, encaminha para o Ministério Público vai ter a legitimidade de entrar com uma possível ação na Justiça para sanar essa violação. E essa parceria é muito importante, por quê? Porque o Conselho Tutelar, nas suas atribuições, vai aplicar as medidas de proteção para sanar ou diminuir essas violações de direitos contra a criança ou adolescente. E quando a gente encaminha esse caso ao Ministério Público, essa infração penal ou administrativa, vai ser um meio legal para o MP judicializar e responsabilizar aquele violador de direito. Então, o Conselho Tutelar, nas suas atribuições, junto com o Ministério Público e suas atribuições, e toda a rede de proteção integral como um todo, cada um cumprindo o seu papel, podemos garantir e efetivar de uma forma muito efetiva mesmo os direitos de crianças e adolescentes. Então, essa parceria com o Ministério Público e também com a Vara da Infância é primordial. Você poderia falar dessa importância do conselheiro tutelar para a sociedade? O Conselho Tutelar, como eu disse, tem uma importância fundamental porque ele garante e zela pelos direitos das crianças e adolescentes, e é onde chega a maior parte de denúncias de violações contra as crianças e adolescentes. Então, nós somos a maior porta de entrada de todo o sistema de garantia de direitos. E com isso, o Conselho Tutelar ele tem uma função social muito grande, porque às vezes chegam casos que não é nem atribuição nossa de encaminhar, por exemplo, questões relativas à guarda, à pensão. Muita gente vai no Conselho a título de orientação. E aí, quando são famílias que não têm condições de constituir advogado, a gente faz um encaminhamento para a Defensoria, a gente esclarece todas as dúvidas
Então, por isso, o Conselho Tutelar tem essa grande importância para a sociedade, porque a gente garante esses direitos para as crianças no presente, para que elas tenham um futuro e que elas tenham um desenvolvimento psicológico, desenvolvimento cognitivo, físico, de uma forma adequada, e que eles possam chegar lá na frente e ter uma infância muito tranquila, para ter uma fase adulta também muito tranquila. Eduardo, para finalizar nossa entrevista, gostaria que você dissesse quais os casos que a população pode procurar o Conselho Tutelar. Bom, qualquer notícia, de fato, qualquer indício de alguma violação de direito, violência física, maus tratos, abandono, negligência, enfim, qualquer violação de direito quanto à educação, saúde, segurança, enfim, qualquer violação de direito, de um modo geral, contra a criança e adolescente, a população pode procurar o Conselho Tutelar para que a gente possa averiguar se procede ou não, se proceder, fazer os devidos encaminhamentos pertinentes a cada caso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E para finalizar, deixar para a população alguns disques de denúncia. Tem o Disque 100, que é o Disque Denúncia nacional, que as pessoas podem, inclusive, fazer denúncia de forma anônima. O Disque 123, que é um disque de denúncia no âmbito do estado daqui da Paraíba. E pode procurar também um Conselho Tutelar de sua região para fazer essa denúncia. Pode ser de forma presencial ou então por telefone. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.